O Marcos Braz, por sua vez, ele deu a resposta aí com relação a essa final da Copa do Brasil. Pode colocar arte, por favor, Caiquinho? Vai, Mauro Betti, lê pra galera aí. Eu não consigo ler daí. Então tá. Eu acho... Aqui, tá aqui, ó. Vai, lê aí. Vamos lá. Tira o óculos. Eu acho que o evento de hoje, a suspensão do jogo, é ruim para o futebol brasileiro. Nem na várzea. Na várzea, ela, com 4 horas, 5 horas, você sabe se vai ter o jogo ou não. Você, em uma liga importante, que nem a nossa, não ter jogo por uma determinação do STJD é muito ruim para o campeonato, para o evento, para todos os envolvidos. Ainda mais com o Corinthians também estando no episódio, porque também jogaria hoje e quarta-feira. Ó, tem mais uma parte. Marcos Braz. Não vou falar que o Flamengo foi prejudicado, mas, por exemplo, vou falar do Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão disputando G4, G5, o Corinthians vai jogar depois, com o time inteiro. Então, não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. Mas a ordem do STJD, você só tem que cumprir. Nem na várzea, qualquer campeonato aí, você com 4 horas antes sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local. Se está chovendo ou não. Enfim, deixará pra lá. Olha aí, ó. Tem razão, Mauro César? No tweet, o Marcos Braz? Ele está tentando rebater de alguma forma, porque é evidente que esse é o tipo da coisa que acontece perto dos jogos finais, né? Um não joga, aí o outro reage, ele chegou a falar alguma coisa, não vai ganhar no grito. Existe uma narrativa que se fortaleceu muito aqui, especialmente entre os colegas que cobrem o Corinthians, algo absolutamente bizarro a maneira como eles tratam um pênalti que não foi pênalti, mas que vamos até ter boa vontade, entender que possa ser discutido se foi pênalti. Foi tratado como se fosse um pênalti escandaloso. Mas um chororô. Ontem, então sábado, os mesmos coleguinhas estavam chorando porque queriam um pênalti para o Atlético Mineiro. É um chororô que chega até Minas Gerais. Sabe? Começa aqui em São Paulo e vai parar lá em Belo Horizonte. Que coisa constrangedora. Boa. E vai repetindo aquilo de uma maneira que parece que o Corinthians foi garfado. O Corinthians não jogou foi nada contra o Flamengo. Ficou se defendendo, criou muito pouco, correu risco de perder o jogo, as melhores chances foram do Flamengo. O Cássio impediu a derrota do Corinthians mais uma vez, como tantas vezes fez, e aí criaram essa narrativa. Então fica esse jogo, de lá de cá, de lá de cá. Pouco se falou sobre o jogo depois da partida. Pouco se analisou a atuação do Corinthians e se falou só, porque foi, porque dizer que, bababá, e no sábado a mesma coisa. Aí vem 500 comentários de arbitragem, aí eles falam, não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti. Sabe que eu não sou muito fã de comentários de arbitragem, mas todos eles ao mesmo tempo falando que não foi pênalti, aí aparece um que fala que foi pênalti. Veio, o fulano falou que foi pênalti. Meu Deus do céu. Foi um negócio... Qual que falou que foi pênalti? Foi o Rich. Sandro Menezes. Sábado, do Sandro Menezes. Da quarta-feira dos comentários. E ele explicou por que foi pênalti, que eu queria entender. Na regra da Board, não. Ele falou de qual regra? Sinceramente, eu não ouvi a explicação dele. Eu estava acompanhando o jogo em outra emissora, então eu não lembro dele falar. Ele precisaria ter a regra da Board. Que houve até um debate depois entre eles lá. Teve uma questão da barriga. Também não vi, mas eu soube também. Meu Deus do céu. Nunca negócio desse. Pela regra da Board não foi. Não. Mas, de novo, esse é o lance bem discutível. Eu acho que você não pode falar que nunca é pênalti, nem que só é pênalti. No Brasil pode ser. No Brasil sim. Na Board, não. Não. É um lance discutível. Eu não marcaria. A única coisa que me surpreendeu foi que esse juiz é Marcão. Ele qualquer coisa que bate na mão, ele é meio da regra do Vampeta. Bateu na mão, ele marca. E esse jogo, surpreendentemente, ele não marcou. Ele marca qualquer coisa. Ele mas aceito outra opinião. Ele é juiz de como é que chama? Queimada? Queimada. Ele é juiz de queimada. Mas o resto, regra não foi. O pênalti não foi. Falei na hora. Eu falei, não foi agora. Eu marcaria, mas aceito quem marcasse. Agora, eu acho que, de novo, a grande discussão é essa. Nunca é pênalti. Claro que é pênalti. Esse eu acho que é um absurdo bem brasileiro. A regra é discutível, a regra é interpretativa, a regra é subjetiva. Você pode achar que é pênalti, você pode não achar. E pode ser 70% acho que é pênalti, 30% não. Ou o contrário, até com os institutos de pesquisa também nessa eleição. Fizeram a merda que fizeram. Eu achei esse jogo... Não marcaria, eu achei esse lance tão discutível. Tão discutível. Pra mim não, pra mim é discutível pra cacete. Ele tá caindo, a bola bate na mão. Como é que pode marcar pênalti no negócio desse? Eu não marcaria, mas dá pra marcar. A questão, na minha opinião, assim, é óbvio, cada um pode ter opinião que quiser sobre qualquer coisa.
é você ficar 3, 4 dias depois falando de novo sobre isso. E vai continuar falando. Isso é uma tentativa de criar uma narrativa para transformar algo que não existe em algo concreto. Mas isso é para esse esforço coletivo hercúleo foi uma coisa muito constrangedora. Muito constrangedora. Mas demais mesmo. Uma coisa assim bem feia. Porque na hora ali, olha, acho que foi pênalti, acho que o Corinthians foi prejudicado. Ok, é uma opinião, respeitemos. Sim. Agora, no dia seguinte, olha aqui, não sei o que, aí vê o torcedor lá do caso do Flamengo, aí mostra, mas aqui, a bola bateu na mão do Fausto Vera no jogo com o Atlético Paranaense e o Felipão reclamou, aí você acha que não foi. Aí o cara fica calado. Não, mas aqui foi diferente. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar mais do jogo? Pouco se falou do jogo. Eu achei, por exemplo, que na quarta-feira, eu fiquei bem, assim, achei bem abaixo o que o Vitor Pereira apresentou. O técnico do Corinthians, o que ele trouxe para esse jogo? Qual foi a arma do Corinthians? Qual foi a estratégia do Corinthians? Sobreviver para poder no Rio ter uma chance de sobreviver? Então o Corinthians contrata vários jogadores para jogar uma final com o Flamengo e só não perder? É essa a mentalidade? Pelo amor de Deus. Mas se é isso, é muito pouco. É muito pouco. E não se discutiu a atuação do Corinthians. Teve gente que gostou. Eu vi coleguinha achando que foi equilibrado. Pô, equilibrado? Não foi equilibrado, gente. É só você... Como é que você equilibra o jogo? Não é nem pela posse de bola, é pela quantidade de chances que você cria e que você não permite que o adversário crie. E as chances foram criadas pelo Flamengo. O Corinthians teve uma chance mais clara num erro do Léo Pereira, que furou uma cabeçada, errou um tempo de bola, e aí o Thiago Maia desarmou depois o Yuri Alberto. E depois não teve o chute a gol mais. Mais nada. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa no jogo. Sequer uma defesa. O Cássio foi o responsável pelo empate do Corinthians. O Corinthians tinha a chance, se pensasse em alguma coisa em termos de Copa do Brasil, de fazer um bom resultado. Isso é tudo para desviar a atenção. O negócio do pênalti é tudo para desviar a atenção da péssima apresentação. Não, mas foi mal. O Corinthians foi mal. Sim, foi mal. O Flamengo foi melhor. Se abre 2-0, eu falava pro Peta lá. Se abre 2-0 pro Flamengo. Podia acontecer, se jogasse. Podia, né? Não é o normal, seria uma zebra, porque a lógica é o Flamengo ser campeão. Aí teria uma boa chance no Rio de Janeiro. 1-0, teria uma boa chance no Rio de Janeiro. Mas não chegou próximo disso o Corinthians. Não chegou nem próximo. Pelo contrário, o Cássio foi o grande nome da partida e o Cássio segurou o empate pro Corinthians. Então, comprem as faixas de campeão. Você repara que depois, Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Depois do jogo, pouco se falou do jogo. Primeiro foi a história do pênalti. Agora a história da torcida única teve ou não teve jogo. Mas pouco está se falando do jogo. Que foi o primeiro jogo? Isso ficou meio perdido, assim, sabe? Parece que não existiu. Foi 0-0, acabou e tal, bababá. Mas há um esforço muito grande para não se falar do jogo. Houve, assim, de vários colegas. Uma coisa assim, até emocionante, assim. Aliás, não é erro de arbitragem. Uma coisa que, sabe? A gente fala de arbitragem como também, de novo, gente, a regra diz, a regra é subjetiva. Às vezes a gente fala erro de arbitragem, não, é da decisão da arbitragem. Para mim, na Neoquímica Arena, nesse lance, a arbitragem acertou. Na minha opinião. E aceita as opiniões em contrário. Gente, de novo, não é um lance, também é outra questão semântica. Lance duvidoso, não, lance discutível. Às vezes o lance é esse. Aí você vai ter a opinião, que nem serve uma pizza agora. Calabresa, Mauro César quer. Não, calabresa eu gosto. Eu quero mussarela. É muito picante. Quem tá certo? Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. É questão de escolha. E o árbitro decidiu. Teve essa decisão, segue o jogo. Acabou. Assim, agora, que a gente reclama demais com razão, que a gente reclama demais sem razão, é o tempo inteiro falando de arbitragem. A arbitragem já se atrapalha sozinha. É o pior momento da história da arbitragem brasileira e piora com o VAR. Às vezes o VAR ajuda, não tem ajudado. Mas a gente também não ajuda os árbitros. Deixa eles errarem sozinhos, embora os erros sejam muito pesados. Os caras mandam um observador do VAR para a Europa. Mandaram o Péricles Bassol, pô. Aí não dá, né? E o Péricles Bassol ainda volta dizendo o seguinte, pelo que eu vi lá, nós estamos muito bem. Ele tá querendo passar tecnologia pros caras. Gente, aí é sacanagem. Não é porque ele trabalhou comigo. Mande alguém que tenha capacidade, mande alguém que entenda da regra, e o cara foi lá para vender tecnologia de erro, pô. Mas, por exemplo, o Bassol você entende muito da regra. Você pode discutir com ele como árbitro, pode até discutir como todo mundo pode discutir qualquer coisa. Ele foi o primeiro a fazer absurdo com o VAR. Não, eu acho que ele foi mal. Lá em Pernambuco. Sim, no jogo do Salgueiro. Eu acho que ele... Eu discordo, mas ele é um grande conhecedor da regra. E lembrando sempre que o Marcos Mesquita era também. Excelente, professor e tal. E não só na regra do jogo, você pode e deve discutir muito. Agora, indiscutivelmente, a gente não está num bom momento de arbitragem, ninguém ajuda a arbitragem, os árbitros também não se ajudam. Árbitros, ex-árbitros, comentaristas, a gente também não ajuda. O seu xará, tirando sarro com os caras do Avaí?
Ele menosprezou o time do Avaí. O Ranieri falou que ele foi desumilde, eu adorei o termo, né? Desumilde, tadinho. Mas aí, e falou, que aliás, já aconteceu isso, outros grandes amigos nossos faziam isso também. Foi prejuízo, você não joga nada, não é o ideal, né? Ainda mais num momento delicadíssimo como tá o do Avaí e tal, mas assim... O Daronco, ele é o Avaí dos árbitros, pô. Não, o Daronco é o pilhado do Daronco. Se você colocar o Daronco no ranking dos árbitros, ele é o Avaí dos árbitros. Você tá falando o quê? Ele vai pra quantos Copas do Mundo ele disputou? Ele vai disputar o quê? Ele tem muita moral lá, tem muito esquema, o cara ser troncudo, mas não pinta nada, ele é péssimo. Ele é o Avaí dos árbitros. É lógico. Os caras tinham que falar isso pra ele. Você vai pra Copa do Mundo? Você fala, é igual. Pô, como é que você menospreza o outro, que ele acha que o outro é menor? E ele é o quê? Ele não é nada. Ele é um péssimo árbitro, não vai apitar coisa nenhuma. Apita porque é troncudo e é ruim pra chuchu e trava o jogo porque não Quer tem... dizer que é por isso que o Asmar apresenta o programa? Só porque ele trava o jogo. Ele trava o jogo, só isso. Ele é bom árbitro, mas ele trava o jogo igual o Daronco. Ele usa árbitro. E a apita final, Você falou... Você falou que o... Como é o nome da Sol lá? Como é que foi lá pra... O Sol foi ver o VAR, voltou dizendo que ele tá pensando em passar a tecnologia brasileira pros caras. Você lembra quando teve que a Sul-Americana voou aquele campeonato sul-americano que era a Copa Mercosul? Não é só times aqui aí. Sim, o Corinthians aí mandava, né? O Corinthians mandava que Deus o tenha, seu Joaquim. Valdir Joaquim Moraes. Vai lá. Observa lá como é o Boca pra a gente falar aqui com os caras quando a gente ia jogar, né? A gente ia pra lá pra Buenos Aires. Seu Valdir é 2 dias antes, mano. Aí a gente chegava no hotel, aí aí viu o Ed Segoia, né? Que era o técnico, levava a gente, todo mundo. E aí? O Boca, ele é muito forte pelo lado direito. Lá os 2 irmãos, lá o Esqueloto, vocês têm que fechar bem. Aí a gente chegava no Kleber e no Silvinho, vamos fechar o lado esquerdo aqui. Os caras só atacam pela ali. Daqui a pouco, os caras iam pelo outro lado, 3-0 pro Boca. Aí a gente chegava lá pro seu Joaquim, seu Valdir, o senhor não falou que era no lado direito? Você ainda marcava no esquerdo? No outro jogo. Ele foi fundamental. O Valdir chegava lá na Argentina, pegava naquele bife grandão com aquele vinho, ia dormir cedo no frio do cara. Bate o lado direito. Também fazia... O Massol foi lá bem nada. Qual foi o país que ele foi? Também fazia. Falou que foi na Alemanha, na Inglaterra e na Itália. Passear em Londres, ver aquele rio, não viu nada e falou, estamos melhor que os caras. Nossa tecnologia. Eu não duvido disso, não. Não. Eu acho que ele não tem capacidade pra fazer isso, pô. Não mais tem. Não é porque é meu amigo, meu colega. Ele é meu amigo também. Não, o seu Valdir e o Vassols também, Estou falando. De novo, a questão da teoria e da prática, eu estou dizendo... Ou seja, ele tem coisas boas, ele é teu amigo. Até aí todo mundo é meu amigo, né? Não, mas tá bem, mas aí tá bem. Quanto a isso, tudo bem. Mas o resto, meu Deus Até as pessoas que me processaram foram minhas amigas. Você foi processado? Claro. O Bata tive Fará, Mustafa... pegar no chouriço não, lá Nabi Bichedi não foi Aires. processado porque o advogado dele era meu amigo. Viu como é bom ter amigos? O Nabi não processava ninguém, pô. Como é que você te processava Record? Ele chegava e falava assim, você falou mal de mim no programa. Não, isso é. Não, ele só não foi mesmo porque eu vi a petição. Ele fazia isso. Porque o outro advogado ia, mas o sócio dele é meu amigo. Aliás, inclusive o filho dele trabalhou aqui com a gente também, Dr. Rolo, e falou... não se explica pelo sobrenome também. Ele falou, não vou processar o Maurinho, o Dabi tentou, mas o Mustafa processou e perdeu, o Fará processou e perdeu. Agora, vocês também concordam? Eu concordo com o Mauro. Eu acho que esse exagero de reclamação, o César, e depois pegando, olha esse pênalti contra o Atlético Mineiro. É o Corinthians tentando jogar pressão na arbitragem pro jogo de quarta. Mas tá ficando exagerado. Não tá, cara. Tá falando do jogo contra o Atlético. Tá com medinho? Tá, não é medinho, mas é uma forçação. Tá com medinho, acho que você tá. É Flávio Mimi aí. É uma forçação. Tá com medinho. A gente dá a Bíblia do Marcos Braz no Twitter. Pelo amor de Deus, né, gente? Ô, gente, o Flamengo é favorito. O Flamengo tem tudo pra ganhar o mais jogo. time. Tem tudo pra ganhar o jogo. 60-40, né, a possibilidade. Eu não consigo vislumbrar o Corinthians ganhando a partida. O Corinthians pode sair campeão lá com uma única hipótese. Uma única hipótese. Empatando e ganhando nos pênaltis. Eu não consigo enxergar o Corinthians ganhando o jogo no Maracanã. Não vejo possibilidade. Agora, levar para o empate e ganhar num pênalti pode acontecer. Exemplo, mas o normal é tomar uns 2-0 e o Flamengo ser campeão. Por exemplo, tá vendo, né? A gente viu aí aquela confusão que deu ontem no jogo do Sport com o Vasco, né? A invasão toda lá, o caos que vai para a Copa do Mundo era o árbitro. Ele entrou ele desceu, Flávio, foi pro vestiário e a polícia foi lá pressionar ele para ele voltar. Não, a polícia, segundo ela, dava garantia. Dava garantia, ele falou que não tem garantia nenhuma, acabou o jogo. Faltava 4 minutos no tempo normal, mas os acréscimos uns 8 minutos. Os caras da polícia, ele fala, você viu que ele botou no relatório? Que a polícia foi lá pressionar ele. Agora, em cima do que disse o Mauro César, todo mundo concordou,
o Corinthians ele cria a seguinte estratégia: eu vou me defender como eu posso, e depois eu vou me defender como eu posso lá e vou ver se eu consigo ganhar nos pênaltis. Como foi contra o Boca? Para isso, você precisa trazer um técnico da Europa ganhando quase 2 milhões de reais? Não, acontece. Para isso não precisa. Não, se é para isso não precisa. Se você traz um cara de fora, e eu sou super a favor desse intercâmbio, tem que fazer diferença. Tipo, eu acho, por exemplo, Sampaoli não ganhou nada, mas deixou alguma coisa. Ótimo o cara trabalho, tem que deixar alguma coisa. Se o cara vem para fazer isso, cara, o Wagner Mancini faria da mesma forma, o Guto Ferreira faria da mesma forma, faria igual, fecharia, o time do Flamengo é melhor, fecha. O Silvio terminou entre os 4 primeiros do ano passado. Pois é. O Silvio. Isso. Menos elenco. Não precisava trocar. Muito menos elenco. E agora estão desesperados para... Nossa, será que ele não vai renovar? Se ele não renovar, o que vai acontecer? Mas nada. vai que consegue empatar e pode empatar e ganha nos pênaltis. Tá, mas isso qualquer um poderia fazer. Não sei. Ué, gente, você provar um jogo é muito mais fácil do que botar pra jogar. olha só. Isso sim, Paulista de Jundiaí concordamos. ganhou no Rio. Com o time inferior, ganhou no O Wagner Fluminense. Mancini. Exatamente. Do Abel. O Sérgio Soares, era ele. O Santo André contra o Abel no Contra o Flamengo Flamengo ganhou no... Ué, Falamos há e pouco. pra que precisa trazer um cara de fora ganhando uma fortuna, ainda fica esse desespero todo, pagando pau pro cara? Não deixou nada, Concordo com o legado Flávio. nenhum, Concordo com o zero. Flávio. Não, acho que Legado zero, aí não não, adianta. não. Eu não vi. O que o Vitor Pereira Pereira fez, fez? assim, é mesmo, isso é verdade, mano. Não, tudo bem. Nada, pô. Quer dizer, Corinthians não, é isso. perdeu muitos clássicos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais ou menos o que esse time tem potencial para fazer. Libertadores, convenhamos, ele foi longe demais com a campanha horrorosa, né? A campanha horrorosa. Corinthians fez 2. Always Red, perdeu. Fez 2 na fase 5 de... empates seguidos contra o Boca, até perdeu 2 jogos pro Flamengo, mas esse Flamengo estava mega desfalcado. Você tem que discutir aí, de novo, um direito de resposta para mim mesmo. Quando eu falei lá, quando ele foi contratado no Vitor Pereira, comparar aqui nesse programa, Vitor Pereira e Abel Ferreira, eu falei, olha, nas ideias eu me identifico, não é se são melhores ou piores, são diferentes, como eu falei há pouco sobre pedaço de pizza aqui. Eu me identifico mais com a ideia de jogo, filosofia de jogo do Abel, perdão, do Vitor do que do Abel. Eu também. Só que aqui ele não empregou nada. Dizer, o trabalho magnífico que faz o Abel e o Vitor não está conseguindo entregar, mas ele pelo menos O Vojvoda entregou mais. Não, o Vojvoda trabalha Mas o próprio trabalho do Abel, você precisa pensar porque ele está no Palmeiras. É diferente. E quando você está no Palmeiras e no Flamengo, a coisa é muito mais fácil. Eu concordo com o Pedro. Quem fez um trabalho, esse cara mostrou o serviço, foi o Vojvoda. Esse pegou um time com limitações, o time estava lá embaixo na Libertadores, ele levou o time, tá aí, tá acima dos maus, virou a situação toda. Ele, sim. Aí você deixa, aí você fala, pera, esse cara... Agora, quando você chega no Palmeiras, você já tem muita facilidade pela frente. Você tem o melhor elenco, tem um time que paga em dia, ou um dos melhores elencos. Quando você chega no Flamengo, dura é não fazer um bom trabalho que nem o Paulo Souza. Então, de novo, nós estamos de novo com a história e tal. E defendeu a permanência dele. Eu defendo sempre, eu não tenho nada contra o intercâmbio, mas tem que acrescentar alguma coisa. Voltando bem lá atrás, Bela Gutmann, bem lá atrás, o Dório Christian, caras que deixaram legado, trouxeram alguma coisa nova. Esses caras não estão trazendo nada, pô, não estão acrescentando coisa nenhuma. O que o Vitor Pereira está fazendo com ele? Aí você faz, ele chegou na final da Copa do Brasil. Não esqueçamos que do outro lado da chave estava Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Os 3 grandões. Do lado de que alguém ia ter que passar. É meio que a Croácia na Copa passada. Ficou tudo de um lado só, alguém ia passar. Por acaso foi o Corinthians, poderia ser qualquer outro. Não tem legado nenhum. Isso a única coisa que eu defendo o Vitor é a mesma coisa que o Abel. O Abel foi muito criticado, mas muito criticado, no primeiro ano de Palmeiras. Né? Porque é um cara que estava chegando no futebol brasileiro, jogava sempre daquela maneira. O Palmeiras que já não jogava, né? O Palmeiras mudou muito, evoluiu muito. O time do Palmeiras passou a ter variação tática. Que já tinha, mas não dava certo. Sim, não dava certo. Ninguém prestava atenção. Então, o Vitor está chegando. É o primeiro ano do Vitor no Corinthians. Talvez se ele continuar na temporada do ano que vem, ele venha fazendo um trabalho melhor. Sim. Porque mau técnico ele não é. O histórico dele já mostra que ele é um bom técnico de futebol. Então, esse período de adaptação não é só para jogador.